ensinando isso daí e ajudando as pessoas a compreender. E o Humberto Roden? Humberto Roden é um brasileiro que deve ter sido um dos maiores seguidores do Joel. Estudou com o Joel, aprendeu com o Joel, certo? Segundo o nosso amigo Henderson, filósofo que faz terapia e vem nas aulas, hoje ele não está aqui, o Humberto Roden tem mais de 60 títulos. Todos hoje, me parece, que com o direito autoral de detenção da Martin Claret, que é a mesma editora no Brasil, detentora dos direitos autorais dos livros do Joel. E que, graciosamente, disponibilizou na internet, no Google, arquivo PDF gratuito do Caminho Infinito. Por que será, né? E muitos títulos do Humberto Roden vão ser publicados após 2020. Por que será? Nossa. Porque esse assunto ia começar a rodar. Rodar é veicular, né? No meio das pessoas que estão estudando esse assunto. Primeiro precisava haver uma compreensão da mecânica quântica. O Amit Goswami iniciar o trabalho dele de ativismo quântico, instituiu o Brasil como sede mundial do ativismo quântico. As pessoas têm que começar a levantar a orelha para isso, porque será que o Amit instituiu o Brasil como sede mundial do ativismo quântico? Façam essa pergunta para si mesmos. Eu fico pensando por quê. Por que será, né? O que será que ele vislumbrou dentro da sua percepção? Então, os livros do Humberto Roden vão ser muito lidos e estudados ainda. Ele está falando o mesmo assunto do Joel. Ou seja, é um brasileiro que provavelmente foi um dos maiores seguidores do Joel. Porque quanta coisa ele escreveu? Cadê os outros? Quem mais escreveu tanta coisa? Que eu sei, só Humberto Roden. O que é logosofia? Logoterapia? Logos? A logoterapia do Viktor Frankl, um psiquiatra, né, austríaco, que desenvolveu um processo de raciocínio onde a pessoa vai desenvolvendo segurança nas emoções por confiar no cosmos, no universo. Na onipresença, dá na mesma. Ah, tá, interessante. Tem a logosofia também, que segue a mesma linha de raciocínio, embora seja um pouco mais, como a gente pode dizer, um pouco menos elaborada, né? Esse assunto aqui já é muito mais fácil de compreender para a população em geral, que a gente tem que atingir a massa, atingir a população. Quanta gente já não tentou compreender a Bíblia, a palavra, não sei o que, caiu fora porque viu que não dava, não entendia, largou mão, foi para os esoterismos, foi para os... Está assim, ó. E está assim de gente também, tentando entender mecânica quântica sem conseguir. Né? Porque vê umas pessoas explicar com conteúdo e com propriedade, mas não consegue conceber, não consegue perceber na compreensão. Como? Mas como? Como? Não entendeu o Joel que começa a entender o como. Aqui, ó. Para a nossa imediata compreensão, né? Nosso bem flui do reino invisível e infinito do espírito, da alma, para a nossa imediata compreensão. Ou seja, essa tranquilidade emocional começa a fazer parte da nossa compreensão da vida, como esta vida aqui, a própria vida espiritual. Não julguemos nosso bem pela chamada evidência dos sentidos. A compreensão instantânea de tudo o que podemos usar para ter uma vida abundante surge dos inesgotáveis recursos de nossa alma. O que são os inesgotáveis recursos de nossas almas? Habilidade, talento, dedicação, esforço, coragem, trabalho, intuição, reinterpretação da realidade, trabalho com a sombra, paciência com o próximo. Paciência com o próximo é paciência comigo mesmo. Então isso aqui que são recursos da alma. Nenhuma das coisas boas nos é negada quando olhamos acima das evidências físicas para o grande invisível. Olhe para o alto, o reino dos céus está próximo. Esse olhar para o alto não é olhar para o céu azul, não, ficar o tempo todo olhando para o alto. Olhar para o alto é para o alto da consciência, para o alto desta compreensão aqui. Certo? Vamos explicar aqui. A compreensão instantânea de tudo que podemos usar para ter uma vida abundante surge dos inesgotáveis recursos de nossa alma, ou seja, da nossa compreensão. Nenhuma das coisas boas nos é negada, nenhuma, quando olhamos acima das evidências físicas
para o grande invisível. Ou seja, olhar acima das evidências físicas para o grande invisível é o todo ou Deus. É a unificação, é a compreensão, é a segurança. Olhe para o alto, para o alto. O reino dos céus está próximo. O que ele quer dizer? Essa frasinha, isso aqui passa batido até a gente entender. Mas vamos lá, né? O meu papel é tentar ajudar a entender. Por que eu tento? Eu tento porque tem gente que não vai entender, tem gente que não vai querer saber. Mas eu sei que muita gente vai usufruir muito bem desse material. O reino dos céus está próximo, significa que quanto mais a pessoa compreende, mais ela vislumbra que esse reino dos céus está cada vez mais próximo, porque ela vai sentindo ele nela. É lógico, né? Que para isso tem que fazer a escolha de abandonar a crença em dois poderes e as práticas dos subterfúgios ou ferramentas. Eu destruo em ti o sentido de limitação, como uma evidência de minha presença e de minha influência sobre a tua vida. Ó, eu destruo, esse eu maiúsculo, eu destruo em ti o sentido de limitação, como uma evidência de minha presença e de minha influência sobre tua vida. Isso aqui é o todo falando, é o self. Eu destruo em ti o sentido de limitação, né? Então, o todo destruindo no sentido de dissipar, não no sentido de guerra. Como uma evidência de minha presença. O que ele quer? Isso aqui também às vezes passa batido para a maioria. Como uma evidência de minha presença significa como prova de que eu existo. Ou seja, o todo prova que ele, como amor incondicional, existe, mostrando a abundância na vida da pessoa, quanto mais ela compreende esse assunto. A abundância de compreensão, para que depois os frutos possam vir, né? Como uma evidência de minha presença e de minha influência sobre tua vida. Mas para isso a pessoa tem que escolher o todo. Ela tem que retornar, seu filho pródigo que retorna para a casa do pai, que é o templo do teu próprio ser, né? E fazer a escolha de não servir mais a dois senhores. Servir a dois senhores é servir o bem ou servir o mal. Não, ela serve o todo nela, o pai que opera nela. Então ela começa a não se engrandecer mais, não achar boa em nada. Mas isso vai elevando a autoestima da pessoa, porque ela sente confiança. Então isso trabalha a humildade, porque embora ela vá sentindo confiança, ela vai sabendo que esse poder está na humildade. Humildade de espírito não é pobreza de espírito, já foi explicado aqui, né? Eu destruo em ti o sentido de limitação, como uma evidência de minha presença e de minha influência sobre tua vida. Ou seja, a influência de todo na vida da pessoa. O ego começa a ceder à ação do self ou da centelha. Ele começa a unificar. Ele começa a colocar o ego a serviço do self. Eu, o teu eu, nunca um sentido pessoal de eu, nunca uma pessoa, mas o teu eu. Estou sempre contigo. Ergue os olhos. Olha para você ver, mentira. Você não leu assim. Li sim. Já não estamos presos às evidências físicas dos sentidos? Na influência de tua vida, eu, o teu eu, estou bem no meio de ti. Esse não eu parece. Não li, passei batido. Ó. Eu destruo em ti o sentido de limitação como uma evidência de minha presença e de minha influência sobre a tua vida. Eu, o teu eu, estou bem no meio de ti e revelo a harmonia e infinitude da existência espiritual. O que estou bem no meio de ti? Que nem o Joel diz, né? Que o todo Deus está mais próximo de nós que o nosso próprio fôlego, mais próximo que as nossas mãos e os nossos pés. Então a gente tem que começar a elaborar essa situação para começar a ter confiança, compreensão. A gente nem precisou. A gente procura comentar, lógico, hoje a gente fez uma leitura mais fluida, a gente terminou o capítulo A Nova Jerusalém, então, o Novo Horizonte, né? Então, por que chama o Novo Horizonte? A pessoa começa a vislumbrar esse novo horizonte, que é a compreensão da prática da presença do todo nela.
Por isso que chama um novo horizonte. Está se estabelecendo um novo horizonte para a pessoa. Aí o próximo capítulo 12 é a Nova Jerusalém, que não fala lá na Bíblia de Jerusalém, não sei o que, os filhos de Jerusalém. Então a Nova Jerusalém, ela é interna em cada um, no planeta inteiro, para cada um que for descobrindo esse assunto. Então na próxima aula a gente dá início ao capítulo da Nova Jerusalém, que é bem curtinho, né? É uma página. Então na próxima aula eu acho que o curso termina, né? Aí depois vem o Pós-fácil do editor, a gente vai fazer uns comentáriozinhos. Que a questão das ferramentas de subterfúgio, né? Um exemplo que eu posso dar, é lógico, né, que toda ferramenta é benéfica, ajuda em algum grau. Tem o Ho Oponopono, que a gente citou ele algumas vezes aqui, no início do curso teve uma aula que a gente falou um pouco disso. O Ho Oponopono é uma ferramenta que surgiu lá no Havaí também, né, a sincronicidade, né? Aonde quem lê, tem o e-book do Ho Oponopono gratuito na internet. Eu usei numa época da minha vida por 3 anos persistentemente o Ho Oponopono para trabalhar as minhas encarnações, os meus medos, as minhas inseguranças. Depois de ter passado por um início de uma grande catarse que me foi muito difícil. Então eu precisei, quando eu descobri a ferramenta Ho Oponopono, eu passei a usar. E até a pessoa ter essa compreensão, vai ter que usar algumas ferramentas, porque, né? Vai ter, não, assim. Porque como é que É necessário. busquei a vida toda? Então, É lógico, né? Quando o Sandro fala eu, é o Sandro, é o Sandro falando. Então o Sandro está dando testemunho da experiência dele de busca na informação, de busca na fé, de busca nos desejos das coisas do mundo que ele queria dar um jeito nessa situação enquanto ele tentava compreender fé. Que desde os 3 aninhos cismado com o tal de Jesus Cristo. Então o Sandro, quando fala eu, é o Sandro, dando o testemunho, a experiência dele, certo? Aí o Sandro, depois ali 28, 29, 30 anos, foi parar no Santo Daime. Então, eu fui parar lá, porque me disseram que lá resolvia o negócio. Eu já tinha visto, isso foi de 29 para 30, mas alguns anos antes daquilo, o Sandro tinha assistido no Globo Repórter uma reportagem sobre o Santo Daime. Eu falei, nossa, um dia eu vou tomar esse negócio. Né? E aí eu fui aos 30, eu estava com problema já tinha altos e baixos na vida, etc. Querendo compreender, querendo resolver as minhas questões, procurando espiritualidade. Santo Daime na fita. Né? Não tenho nenhuma crítica a fazer sobre isso, muita gente participa desse culto religioso, mas qual foi a minha experiência com isso? Porque eu estou lembrando disso por causa de ter citado o Ho Oponopono, que a pessoa, o rapaz que escreveu o livro do Ho Oponopono, ele conta a experiência dele com o Santo Daime, que ele ficou 11 anos na doutrina, e que um dia, na miração lá dentro do estado em que se chega tomando essa bebida, né? Ele teve o vislumbre de que ele deveria sair daquela casa. Né? Isso palavras do rapaz. Então esse depoimento dele está dentro, lá mais ou menos ali do meio para o fim dessa apostila do e-book do Ho Oponopono. Ele dizendo que ele compreendeu que lá naquele local, aquelas crenças continuavam perpetuando aquela situação ali, porque ele se acreditava naquilo. Depoimento dele, lá no e-book do Ho Oponopono. É lógico, né? Que como eu passei por uma grande... Quando eu cheguei no Santo Daime, eu tomei Santo Daime por 1 ano. Então no começo eu tive uma experiência forte, depois passou a não acontecer nada, depois a coisa começou a piorar, porque eu tomava, não acontecia nada, não entendia nada. E aquele conflito interno acontecendo, né? Então o que aconteceu? Aí eu tive problemas. E aí o que aconteceu? Eu tive que me virar. Né? O Sandro teve que se virar. É lógico que tive a ajuda de uma pessoa que não me abandonou, que me ajudou, né? Porque eu estava numa situação de ficar internado, né? Porque eu não tive apoio
Porque o que acontece? O normal é fazer uma anamnese, para saber qual é o histórico da vida da pessoa, etc e tal. Né? E que tipo de apoio tem que dar quando acontece isso? Porque quantas pessoas já não passaram por esse tipo de experiência tomando ayahuasca? Né? Porque abre, expande. Né? Se eu indico para alguém, eu não digo nem que sim, nem que não. Se eu pudesse escolher, eu não teria passado por aquela experiência, de tão dolorosa que foi. Mas já foi, né? Já foi. Então eu tive que trabalhar aquela situação difícil em mim para saber o que tinha acontecido. Então na época eu surtei. Então eu precisei entender o que tinha acontecido. Então eu tive problema, precisei frequentar psiquiatra, tomar remédio. Fiquei 1 ano sem trabalhar. Eu fiquei 2 anos sem ler um parágrafo de um livro. Eu fiquei 6 meses sem nem olhar para uma televisão. Então, o que aconteceu comigo ali? Ali expandiu um monte de crença limitante que eu tinha, um monte de medo que não se explicou na onde eu estava fazendo esse trabalho espiritual. Por exemplo, eu tinha um monte de assunto ali que era a eterna guerra entre o bem e o mal. Então, aquilo ali potencializou os meus medos, as minhas inseguranças e as limitações das crenças religiosas que eu mantinha até o momento. Aí eu tive que me afastar dessas coisas, ficar um tempo. Depois continuei por muito tempo tomando remédio, né, psiquiatra, síndrome do pânico. A síndrome do pânico sumiu da minha vida depois de 5 anos de sofrimento e remédio, quando eu li e estudei o livro Dianética, do L. Ron Hubbard. Aí foi assim, só a compreensão já fez dissipar a síndrome do pânico. Eu continuei tomando remédio por mais tempo. Né? E aí, um dia eu cheguei no livro do Ho Oponopono. Quando eu cheguei no livro do Ho Oponopono, eu vi o testemunho do camarada lá, dizendo que, para ele chegou num estágio em que aquilo ali não servia mais para ele. Né? E um tempo depois, me chegou uma informação, que hoje eu não me recordo de onde foi, que eu tinha que sair fora de tudo que fosse ritualístico. Então, o que aconteceu comigo quando teve essa expansão de consciência, dessa percepção, desse transtorno mental que eu tive por insistir numa coisa que eu não precisava? Era o self agindo ali, para me perceber que aquela experiência dolorosa não era necessária. É lógico, né? Se gerou dor, gerou incompreensão, gerou sofrimento, eu tive que trabalhar aquilo em mim até botar as coisas em ordem. Então, não estou metendo pau. Tem muita gente que vai, tem muita gente que frequenta, e tem muita gente que toma e não acontece nada. Tem muita gente que toma e nem por isso atinge uma compreensão superior, mesmo que tenha as experiências, né, sensoriais que se tem tomando esta bebida. Porque a questão é consciência. Se não houver conteúdo na consciência, para ter uma compreensão que me cause segurança e transformação na minha vida. Então eu tomei, eu queria que aquilo funcionasse, mudasse, aí a coisa foi piorando, eu estava entrando numa catarse gigante ali, né? Gigante. Na época, comecei a passar com psiquiatras, problemas diversos, vai num, vai no outro. Aí eu passei com um psiquiatra em Itajubá, que me ajudou bastante, o Dr. Kleber. E aí ele começou a conversar comigo, me orientar, isso no começo, né, quando eu fiquei zoado. Aí eu comecei a ver que estava dando, aí fui remédio, fui acalmando um pouquinho. Aí depois eu me estabeleci com uma psiquiatra lá num posto de saúde do bairro que eu morava em São Paulo, que ela me atendeu por mais de 10 anos, né. Então no começo ela achou que eu estava no bico do corvo, que eu já era. Nossa. E aí, ela nunca achou que eu fosse sair daquela condição. Aí eu fui me recuperando, eu voltei para o mercado de trabalho. E aí, história, para dar esse relato ainda vai chegar o momento, né? Com mais detalhe. Porque não foi fácil. Então eu fui considerado esquizofrênico, né? Irrecuperável. E depois eu fui melhorando, aí eu passei a ganhar dinheiro mesmo, que nem eu ganhava, mais do que eu já tinha ganhado na minha vida.
Passei a ter altos e baixos tremendos, como antes. E um dia eu fui fazer o curso de hipnose clínica no Instituto Brasileiro de Hipnologia. E aí, por um ano, eu atendi mais ou menos 70 pessoas. Aí eu vi que precisava dar um upgrade na situação. Aí eu comecei a fazer psicanálise. A minha psiquiatra achou que eu nunca ia atender ninguém. Ela achou que eu não tinha condições. Mas, lógico, eu já estava muito melhor. Ela só não sabia. Né? Ela mesma chegou a dizer 3 vezes para o Sandro que ela não sabe como o Sandro saiu dessa situação. Da situação em que ele tinha se metido. Que para ela, ele nunca voltaria da onde ele estava. Então essas coisas tem que começar a falar um pouquinho da história do Sandro para as pessoas entenderem que não foi fácil buscar essa informação, que ele foi teimoso, que ele se meteu em frias enrascadas por causa de crenças limitantes, por causa de crença em 2 poderes, medo, insegurança, frustração, raiva, carência. Então foi preciso virar do avesso para começar a ficar normal, né? Porque não é normal, a gente tem que... O normal é a harmonia. Então hoje, gente, fica por aqui. Quem tiver a curiosidade de dar uma olhada no depoimento dessa pessoa que escreveu o e-book do Ho'oponopono, lê lá o e-book que vai chegar lá no depoimento do rapaz que frequentava desse culto. Né? Cada um frequenta onde quer, eu já falei, não tem importância. Mas quanta gente não deve ter também desse segmento religioso que estuda mecânica quântica? Então, vamos compreender algo mais profundo. Né? Então, o objetivo é promover compreensão para aqueles que sofrem. Promover compreensão para aqueles que estão necessitando de uma informação que vai lhes trazer segurança emocional. Então isso aconteceu lá nos 30. Eu tive mais 10 anos, 12 anos de tropeço aí. Então depois dos 40 eu falei, peraí, eu não cheguei nem onde eu queria na minha vida ainda, como? 40, 42, eu falei, peraí, o que eu queria fazer mesmo? Quando eu ouvi a frasezinha, que a gente tem que avaliar o que a gente faria, o que nós faríamos se tivéssemos 100% de certeza que daria certo. Aí eu avaliei meu histórico de vida, as minhas experiências, o sofrimento acumulado, né? A condição de desde os 3 anos de idade ser preocupado com a vida mental das pessoas, com a vida espiritual das pessoas. Os estudos que dos 17 aos 22 eu li tudo que tinha do espiritismo kardecista. Depois fui passando por outras coisas. Eu avaliei minha história de vida, vi que eu queria fazer isso mesmo, não sabia como. Aí comecei a entender mecânica quântica. Aí fui, mecânica quântica. Máximo, opa! Agora achei um negócio aqui, Joel Goldsmith. Aí começou a dar formato nesse trabalho, nas palestras e depois agora nas aulas do curso de terapia, né? Então um pouquinho da minha história, que a gente está chegando no fim do episódio Caminho Infinito, curso de terapia, porque depois vai vir outras coisas, né? O trabalho continua sempre. Então por hoje a gente fica por aqui. Boa noite.